Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. O assunto hoje aliás, não é nem continuidade, mas o assunto hoje é ambiente interno. Se der tempo, a gente vai falar sobre ambiente externo e interno, certo? Das organizações. O que é o ambiente interno? É tudo que está dentro da organização, né? E nós podemos ver várias áreas, né, de uma organização, né? Desde aqui já são os clientes, né? Pode ser que sejam os clientes aqui dentro da empresa, fazendo reunião, mostrando um novo produto, né? Com certeza o pessoal de marketing, aqui já é o pessoal de produção, aqui parece ser o pessoal de gestão, né? Aqui uma outra área da empresa, certo? Então, o que é o ambiente interno? Fechando as portas das organizações, né? E analisá-la cuidadosamente em relação aos seus pontos fortes e pontos fracos, que nós vamos ter um assunto sobre essa ferramenta que é a análise de SWOT. Mas o ambiente interno é o que, gente? Fechou a porta da empresa e não é fechar literalmente não, tá? É a análise. Fechou a porta da empresa e olhou para dentro da empresa, para todos os setores, para todos os locais, para todos os funcionários, para todos os departamentos, para todas as tarefas, certo? E analisá-las, todos os setores, todos os departamentos, todos os funcionários, os pontos fortes e os pontos fracos, certo? A gente vai trabalhar bastante isso aí. Então, a análise interna fornece o quê? Fazer uma análise interna de como é que está a empresa internamente, fornece aos tomadores de decisão, caso a gerência, os supervisores, um referencial importante em relação a estratégias, né, que serão traçadas, ou seja, se a empresa precisa criar estratégias, qual a primeira coisa que ela faz? Ela tem que observar. Ela vai observar o ambiente externo também, mas ela vai observar o ambiente interno também, certo? O que ela precisa para crescer? Por exemplo, se o objetivo dela é crescer, então ela vai observar como tem sido o crescimento dela. Ela vai fechar a porta, vai fazer olhar os relatórios, os livro-caixas, os diagnósticos, né, da empresa, como é que está, vai olhar o mercado, como é que está, e para ela traçar depois as estratégias para fazer um crescimento. Tá? O crescimento aonde? Pode ser um crescimento de tecnologia, pode ser um crescimento de vendas que ele queira, pode ser, enfim, crescimento de ampliar o alcance de clientes que ele tem, né? Enfim, certo? Então, ele vai, através da análise interna, ele pode criar as estratégias, né? Para aquela meta que ele precisa, que ele quer, né? Tá? Uma reunião aqui. Então, para que o diagnóstico seja feito com a máxima precisão possível, é necessário que responda algumas perguntas. Bora lá. Então, que recursos a organização tem para alcançar os seus objetivos? Então, reconhecer quais os tipos de recursos que a empresa tem. Quais são os recursos tecnológicos, quais são os recursos financeiros, quais são os recursos materiais, quais são os recursos de mão de obra, quais são os recursos humanos, quais são todos os tipos de recursos, as máquinas, os insumos, o que é que ele tem, tá? Para alcançar o seu objetivo. Toda empresa tem um objetivo. Então, que competências ele precisa desenvolver para alcançar o objetivo, né? Então, ele vai observar as competências que todos os funcionários não, os departamentos têm. Às vezes é uma competência, nós somos excelentes no marketing, nós sabemos analisar um produto, criar um produto ou fazer a propaganda de um produto como ninguém mais, certo? Pode ser uma competência. Nós produzimos mais rápido. Então, qual a competência que a empresa tem dentro da empresa? Quais as principais forças? O que é que a empresa é bom? A empresa diz assim, ó, isso aqui dentro da minha empresa é excelente, ninguém é melhor. De verdade, né?
mas também reconhecer quais são as fraquezas que a organização está. Nossa, isso aqui nós somos muito fracos, nós precisamos melhorar. Fraquezas devem ser reconhecidas e exploradas, e forças precisam ser conhecidas e exploradas e valorizadas. E as fraquezas precisam ser conhecidas, reconhecidas e melhoradas, tá certo? Mas muito cuidado para não largar o que você já tem de forte, trabalhar tanto na fraqueza que depois o que era forte fica fraco, certo? Então, quais são as principais forças? Elenque 5, 3, 4, 5 forças. Elenque 5, 3, 4 fraquezas. Tá? Quais as causas dessas principais forças e fraquezas? O que me faz forte e o que me faz fraco? Certo? Como é o desempenho da organização se comparada à concorrência? Sempre a gente tem que ter essa comparação. Tá? Em GESPRA eu falo isso, em MTA eu falo isso, em Fundamentos eu falo isso. Em tudo na administração a gente tem que falar disso. Observar o outro concorrente ou observar aquele que é melhor do que eu, tá? Ou aquele que é referência no mundo, tá certo? Então, como é o desempenho da organização se comparado? Como é o meu desempenho comparado com o da concorrência? Por exemplo, eles vendem mais do que a minha empresa ou eles vendem menos? Se eles vendem mais, por que eles vendem mais? Qual é a força que ele tem? Qual é a fraqueza que ele tem? Vamos descobrir. É mais difícil descobrir a fraqueza do concorrente, né? Só que também é difícil observar e reconhecer a fraqueza que há na nossa empresa. Então, passe a observar. Comece fazendo isso pessoalmente. Quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas? Então, os recursos. Os recursos são as entradas do processo produtivo da organização. Elas podem ser tangíveis, como matéria-prima, como as máquinas, como os equipamentos, como as patentes, né? É o que eu já falei. Os recursos não geram vantagem competitiva se a sua utilização não for feita de maneira adequada. Então, não adianta ter a tecnologia de ponta, a última gerada, a última tecnologia que foi gerada em cima do meu produto, em cima do meu serviço que eu trabalho, se não for trabalhada de maneira o quê? De maneira adequada. Se for trabalhada de maneira não for utilizada completamente, para que eu tenho esse recurso? Tá? Vai me gerar que vantagem competitiva? Nenhuma, certo? Então, capacidades. Resulta numa adequada alocação e transformação de quê? De recursos disponíveis, tangíveis ou intangíveis. Então, a capacidade que a gente vai ver dentro do ambiente interno é o quê? É saber adequadamente buscar e transformar os recursos que já existem, né? Os recursos que já estão disponíveis, ou seja, a gente tem que saber utilizar o que nós já temos dentro da empresa. Por exemplo, pega um exemplo bem bobo. Aqui tem uma lata, certo? Era de leite ninho, um Nescau, alguma coisa desse tipo. E vocês estão vendo aqui que já tem com cola. Ela havia se transformado em um porta-lápis. E aí eu tirei tudo do porta-lápis, né? Aqui até o resto dos EVAs, né? Eu vou novamente reutilizar para o mesmo motivo, mas eu vou apenas reformar com os recursos já disponíveis. Ou seja, eu já tinha um porta-lápis, estava meio estragado, então eu tenho o recurso da lata, eu tenho recursos dos papéis e dos EVAs, eu vou utilizar o que eu já tenho, não vou gastar, para ter novos ó, dá até eco, dá para fazer de microfone, novos portas lápis, certo? Então, uma coisa bem simples. Então, é o quê? A capacidade de utilizar os recursos já disponíveis. Então, dentro da sua empresa, talvez já exista pessoas capacitadas para você não precisa contratar uma nova, você só precisa deslocar, que é a contratação interna, né? Aumentar o cargo daquela pessoa que já foi treinada, isso é excelente. Então, observar o recurso disponível.
Para tanto, deve haver um bom fluxo de informações, uma ótima capacidade de quê, gente? Isso aqui é fundamental, de aprendizagem organizacional. Vocês não têm a matéria psicologia organizacional, mas nós temos um assunto dentro dessa matéria que é a empresa aprendiz. Quem tiver curiosidade, pode olhar aí na minha playlist e vai ter lá PRHO 2, tem lá aprender, aprender. É justamente essa capacidade de aprendizagem organizacional que é trabalhado. Toda empresa, ela não deve entrar na zona de conforto, ela deve continuar a melhorar sempre e produzir e gerar para que todos da organização, uma cultura organizacional de aprendizagem, de melhoria contínua, que é aquilo que a gente falou na última aula, né, na cultura organizacional. Então, nós temos que criar sempre nas empresas uma cultura de aprendizagem organizacional, de melhoria contínua. Sempre, nunca entrar em zona de conforto, certo? É uma coisa que tem que estar impregnada na cultura organizacional. Então, para a gestão estratégica competitiva, dispor de recursos é básico. Desenvolver a capacidade de gerir os recursos é importante. Criar competências essenciais é tarefa principal do gestor do século XXI. Então, dispor de recursos é o que é essencial, é aquilo que já existe, né? Então, é básico, né? Desenvolver a capacidade de gerir recursos é importante, né? Criar competências essenciais é a tarefa do gestor, ok? É saber utilizar aquilo que já existe. Não é só gerir o que tem, mas saber também reaproveitar aquilo que tem, certo? Competências essenciais, algo que a organização faz essencialmente bem em relação às demais organizações. Então, bons exemplos são a capacidade de inovação tecnológica, a engenharia, a garantia de qualidade e a melhoria contínua. O pós-venda, gente, o pós-venda é um segredo imenso de uma empresa. Vou contar aqui uma historinha para vocês, espera aí. Ou também o marketing, né? Por exemplo, eu fiz um procedimento num hospital day, tem mais ou menos um mês, mais de um mês. Vocês acreditam? Eu fui tratada, gente, eu nunca vi um hospital tão humano na minha vida. Eu fui tratada parecendo que era a rainha da Inglaterra, vou falar logo assim, sério. E não só eu já vi várias pessoas falando bem dela. Depois que eu comecei a falar, né? Eu fiz, gente, eu nunca vi um atendimento tão excelente, excelente. E para me surpreender mais ainda, quando completou um mês o procedimento, vocês acreditam o que aconteceu? Eles me ligaram para perguntar como foi a minha recuperação. Vocês acreditam num negócio desse? Já fui tratada, assim, de uma maneira que eu acho que nunca vou encontrar um lugar que me trate daquela maneira, né? De tão bem que eu fui na recepção, na internação, na sala de cirurgia, depois da sala de cirurgia, as enfermeiras, tudo muito perfeito. Amei o atendimento, assim, excelente. Dou nota 1000. Eu só esqueci o nome do hospital, senão eu ia indicar vocês. Mas é um hospital day, tá? Só faz pequenas cirurgias. E ainda, para me deixar mais assim de, eu nem acredito. 30 dias depois me ligar para saber como foi minha recuperação. Eu fiquei mais encantada ainda. Eu disse, o que eu puder fazer, quando eu precisar de fazer, eu quero fazer só naquele lugar. Me ganhou. Isso é um pós-venda, gente. Além de ter, durante a venda, durante a utilização do serviço, foi super bem atendida, ainda teve um pós-venda excelente, tá? Vocês já receberam ligação do médico de vocês para perguntar como foi a recuperação? Ou do hospital, se vocês fizeram alguma coisa, ou já ouviu falar alguma coisa dessa, gente? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu já fiz um monte de cirurgia, nunca ninguém ligou para perguntar nada. Sério, tá? Então, isso é um excelente exemplo de competência essencial de pós-venda também. Então, para concluir, lembremos que a organização precisa considerar que está inserida em um contexto complexo e mutável, ou seja, o mercado ele é complexo,
de qualquer área, imutável, está constantemente em mudança, em mutação. Tá? Assim, não basta limitar sua atenção para si. Pelo contrário, é necessário e primordial, atenta e minuciosa análise dos fatores externos a ela. Então, a gente tem que analisar tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo, que é aqui o que ele está falando, certo? Então, nós vamos ter uma aula exclusiva para também aprender a observar o ambiente externo. Então, nós vamos ficar até aqui e até a próxima aula. Vou falar a vocês uma coisa. Vai ter uma atividade sim para vocês, mas a atividade principal que vocês vão fazer durante a semana é observar vocês, tá? Aquilo que vocês precisam melhorar, aquilo que vocês precisam. Aqui, ó. Certo? Aquilo que vocês precisam. Cadê? Aquilo que vocês vão fechar a porta de si e vão se analisar quais são os pontos fortes de vocês e o ponto fraco que vocês têm. Precisa me dizer não e não precisa colocar lá no Classroom, não. Fica só para vocês. Faça uma autoanálise internamente. Se fecha por dentro e vê o que é que eu tenho de bom, o que é que eu tenho de ruim e o que é que eu posso melhorar naquilo que eu tenho ruim. Qual o recurso que eu tenho para melhorar a mim mesma, naquilo que eu sou fraco. Todo mundo tem pontos fortes, todo mundo tem ponto fraco. Tá? Então, a atividade de vocês é para vocês mesmos, tá? Vocês vão fazer uma autoanálise de vocês, dos pontos fortes, dos pontos fracos e das competências que vocês têm. Vamos dizer, dos talentos que vocês têm, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.